Glórias a ti, Senhor. Te rendemos louvor, te rendemos graça. Tu és santo, 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 tu és santo. Oh Deus, tu és santo, tu és santo, tu és santo, tu és santo, Senhor. Tu és santo. Aleluia, tu és santo. Aleluia. Glória a ti, Senhor. Shalom, igreja, amém? Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Timóteo, capítulo 4. Aleluia. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 6 em diante. Propondo estas coisas aos irmãos, serás bons ministros de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade. Porque o exercício corporal para poucos aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Amém? Podeis assentar, meus irmãos. Senhor, obrigado pela tua palavra, Senhor. Nos conduz, Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Paulo aqui, ele orienta ao discípulo Timóteo, no verso 6, propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras de fé e de boa doutrina que tem seguidos. Ele fala aqui sobre a importância de sermos alimentados pela palavra de Deus, pela palavra de fé e da boa doutrina. No verso 7 diz assim: mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo com piedade ou com amor. Paulo, ele insistiu para que Timóteo ficasse em Éfeso, para que ele admoestasse, ou ensinasse, ou chamasse a atenção de certas pessoas, a fim de que elas não cessassem da verdadeira doutrina, que é a palavra de Deus. Paulo, ele faz uma questão de dizer a Timóteo para rejeitar as fábulas profanas, até de pessoas que falam dessas palavras, dessas fábulas. Ele diz assim, porque a fábula, ela tem uma origem grega, mas em português ela diz mito. E foi daí que veio o miticismo, a mitologia, onde Deus se originou a mitologia, contos que parecem ser verdade, mas são profanos. Não, elas discordam da verdadeira palavra de Deus. E Paulo ali chama a atenção, fala para instrui a Timóteo para que chamasse a atenção aquelas pessoas. Muitas vezes hoje em dia nós procuramos algo, às vezes o ser humano, ele procura algo para se justificar, ele procura algo para dizer o que ele está passando, o modo que ele está, procura misticismo. Eles procuram o quê? Procuram estar em signos, procuram estar em histórias, que venham justificar a forma em que está, a forma em que se vive. E ali Paulo, ele é conhecedor dessas fábulas. Ele lutava contra essas fábulas para colocar a verdadeira palavra de Deus. Ele chamou a atenção porque existem pregações que vão gerar fé no nosso coração. As boas novas, o Evangelho de Cristo.
duas que podem gerar morte e incredulidade. Cada vez que a pessoa é alimentada com certas fábulas, com certos mitos, ela se afasta de Deus, porque ela passa a crer nos mitos e não na palavra de Deus. E Ele nos chama a atenção para abandonar as fábulas. Aleluia. A palavra de Deus, ele é alimento. Ele é alimento. Quantas vezes a gente escuta algo, vocês deveriam já ter passado por isso, de você escutar algo e você se sentir. Você se sentir confortável, você se sentir alegre, você se sentir alimentado. Em Jó 43 diz assim: porquanto o ouvido prova as palavras, como a língua prova o alimento. O que você ouve, você alimenta. O que você ouve, o que você segura, você alimenta. Por isso nós devemos ouvir a palavra de Deus. Por isso nós devemos ouvir os teus ensinamentos, as suas instruções, nos alimentar da palavra. Nós não devemos ter nada a ver com as lendas pagãs. Nós devemos verdadeiramente abandoná-las. Para isso, nós precisamos fazer exercícios espirituais. Paulo, quando ele fala aqui sobre o exercício para o corpo, quando ele fala o exercício para o corpo, né, algumas pessoas dizem assim que ele estava anulando, ele não anula. Ele chama a atenção que assim como você faz o exercício para o corpo, você deve fazer também o exercício espiritual. Mais ainda observar o exercício espiritual. Porque os exercícios, quando você exercita, o resultado, o exercício espiritual, o resultado é vida. Tanto para agora, como para o futuro. Nós exercitamos o nosso corpo. Exercitamos sim. E precisamos nos nutrir, né? Nós cuidamos do nosso corpo, cuidamos sim. Precisamos o quê? Beber água constante. Precisamos ter uma alimentação boa, não é isso? Uma alimentação adequada. Aleluia. Precisamos fazer exercícios, né? Precisamos exercitar, porque o corpo sempre, se vou ficar muito tempo parado, ele enferruja, vamos dizer assim. Ele enferruja, ele endurece, enrijece. Eu digo porque também, né, uma prova que um parente meu ficou um tempo doente e quando ela se levantava, ela não conseguia nem andar. Quando ela se levantava, ela já cansava. Então o exercício é bom para o nosso corpo. É bom. Mas os exercícios espirituais, melhor ainda. E como é que a gente pode exercitar isso? Através do exercício espiritual na visão. Gênesis 15, do 1 ao 6. Gênesis 15. Depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse a Abraão: Senhor Jeová, que me hás de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: eis que me não tens dado
semente, eis que não tem me dado semente, e eis que o nascido da minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe: assim será a tua semente. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isto por justiça. Glórias a ti, Senhor. Nessa passagem nós encontramos o momento exato em que Deus faz uma promessa a Abraão. Na verdade, no capítulo 12, ele fez essa promessa. Ele fez essa promessa no capítulo 12. Aleluia. Capítulo 12. Ele fez essa promessa. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Glórias a ti, Senhor. Ele faz essa promessa no capítulo 12. E no capítulo 15, ele reafirma essa promessa. Mas quando ele reafirma essa promessa, porque Abraão questiona ele, porque ainda não tem um herdeiro, então ele reafirma essa promessa e ele diz, né, que ele seria o quê? Que ele seria o quê? Pai de muitas nações. E que através dele todas as famílias da terra seriam abençoadas. Quando o Senhor afirma essa promessa no capítulo 15, ele faz de uma forma diferenciada para Abraão. O que é que ele faz? Ele chama Abraão, faz Abraão sair, né? Faz Abraão sair e ele passar a olhar o que é natural ao espiritual. Aleluia. Glórias a ti, Senhor. No começo do texto, Abraão, né, Abraão diz para o Senhor que continua sem filhos, e que o servo dele seria o quê? O seu descendente. É isso? Mas quando ele sai da visão do natural para o espiritual, ele enxerga toda a promessa de Deus. Então o Senhor ele tira Abraão da tenda onde ele estava, tira Abraão da tenda e manda ele olhar para o céu. Ele olha e vê as estrelas, né? Está no capítulo 1, verso 5. E ele olha agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar, e disse: assim será a tua semente. Então ele olha para as estrelas, ele olha para o céu, né? E Deus estava fazendo o quê? Deus estava levando Abraão a ter esse olhar, a confirmar, a crer na promessa em que foi feita. Muitas vezes a gente ficamos parados pensando sobre a promessa. Muitas vezes questionamos ao Senhor sobre a promessa, mas muitas vezes estamos dispersos, muitas vezes não estamos crendo, e nós temos que fazer o exercício da nossa visão, o exercício espiritual da visão, o exercício de olhar além do que nós estamos vendo, olhar através da palavra de Deus, olhar para as suas promessas. Aleluia. Aleluia. Ter uma visão espiritual é enxergar as coisas
de acordo com a ótica de Deus, com a ótica do Senhor. Você conseguir enxergar a promessa de Deus para aquilo que está destruído, para aquilo que está acabado. Muitas vezes está ali com a família destruída, mas crê, porque o Senhor disse que tu e tua casa, aleluia, servirá ao Senhor. Aleluia. Nós devemos crer na promessa, ainda que se veja difícil, ainda que nós possamos ver que aos nossos olhos está tudo diferente, está tudo acabado. Para Deus não. Saia da visão natural e venha para a espiritual, venha para a ótica do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Quando Abraão viu, ele teve aquela realidade do céu sobre a sua descendência. Oh, aleluia. E ali foi firmado no coração dele sobre a descendência que ele teria. Ele seria pai de nações. Aleluia. Oh, aleluia. Glórias a ti, Senhor. Glórias a ti, Senhor. Nós não devemos olhar para a dificuldade, seja ela financeira, seja ela física. Deus, se Ele prometeu, Ele vai cumprir. O Senhor é fiel para velar sobre a tua palavra. Basta exercitarmos através do exercício espiritual da visão. Não é um exercício, eu estou tocando aqui, eu sei que está acontecendo. Não, não é esse exercício. Não é esse exercício. Tudo que Deus tinha para fazer em nós, o Senhor fez. Agora nós precisamos fazer para tomar posse. Aleluia. Para tomar posse. Para enxergar essas promessas cumpridas na nossa vida. Aleluia. Que na verdade, esse é o conceito de fé. Aleluia. Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que não se vê. Não é o que você toma, é você acreditar na promessa de Deus. É você acreditar fielmente na sua palavra, porque Ele vela pela tua palavra para cumprir. Em Mateus 6:22 diz: se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Você está vendo que está tudo unido? Tudo é unido, o corpo com os exercícios espirituais. Aleluia. Aleluia. Aquele que enxerga com os bons olhos, com os olhos da fé, de conquista para si, aleluia, e para o seu corpo físico, você alcançará promessas do Senhor. Quando o corpo tem luz, ele irá refletir a todo o bem de Deus. Tanto para você, quanto para os seus familiares, ou aqueles que estão ao seu redor. Aleluia. Tudo isso interfere da forma em que vivemos. Aleluia. Toda a forma que nós estamos na nossa vida, que nós nos colocamos em posição na nossa vida, nós devemos nos apresentar diante de Deus com fé. Aleluia. Sem fé é impossível agradar a Deus. Aleluia. O segundo exercício é exercitar os nossos lábios. Oh, aleluia. Glória a ti, Senhor. Glórias a ti, Senhor. Lucas 17. Lucas 17, 5 e 6.
chega-te e assenta-te à mesa. Aleluia. Aleluia. Sim, desculpa, gente, eu li errado. Desculpa, eu li o 7 aqui, viu? Lucas 17, 5, 6, porque eu achei estranho. Disseram então os apóstolos ao Senhor: acrescenta-nos a fé. E disse o Senhor: se tivesseis fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira: desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedecerá. Aleluia. Os discípulos aqui, eles já tinham visto as maravilhas que Jesus tinha feito. Estavam andando com o Senhor, tinha visto várias coisas, viu ele expulsar demônio, viu ele fazer milagres. Então ele chegou para o Senhor, né? Chegou para o Senhor e disse assim: Senhor, nós queremos também operar milagres. Eu estou conjecturando, viu, gente? Senhor, nós queremos também operar milagres, nós queremos expulsar demônios, né? Que ele diz assim: aumenta a nossa fé, não é isso? Aumenta. Disseram então os apóstolos ao Senhor: acrescenta-nos a nossa fé. Aleluia. Glória a Deus. Então eles ali: Senhor, nos ensina a expulsar. Nós queremos curar os enfermos como o Senhor cura, não é isso? Então, aí eles dizem: aumenta a nossa fé para podermos fazer isso. Aleluia. E você me diz: Jesus aumentou a fé deles? O Senhor disse, ele disse que a fé pequena, do tamanho de um grão de mostarda, já era o suficiente. Aleluia. A fé do tamanho de um grão de mostarda já é o suficiente para nossas vidas. Aleluia. Aleluia. Para transportar a moreira, para transportar qualquer coisa. Aleluia. Aleluia. Glórias a ti, Senhor. Aleluia. E ele poderia dizer assim, agora, dizer a moreira: arranca-te e transporta-te para o mar. Se apenas a fé for do tamanho de um grão de mostarda, ela é suficiente. Muitas vezes nós nos paralisamos porque nós dizemos: eu não tenho fé, Senhor, eu não tenho fé. Mas uma pequena palavra ali, você acredita? Então quando você acredita, você tem fé. Aleluia. Quando você toma posse de uma palavra, seja ela pequena que for, que o Senhor fale com você, você tem fé. Não diga que você não tenha fé, você tem fé. Mas o Senhor pode acrescentar mais. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Oh, aleluia. Muitas vezes a gente diz assim, dizemos que a fé, ela remove montanhas. Mas muitas vezes nessa montanha, nós precisamos escalar para aprender a andar com o Senhor, para aprender a afirmar a palavra dele no nosso coração. Aleluia. Só que a fé, por si só, ela não é suficiente. Aleluia. Por quê? Porque o poder de verdade é quando você libera a palavra de fé. A nossa fé, ela é alinhada com a palavra de Deus, com a palavra de fé. Aleluia. A nossa fé, ela é alinhada com uma atitude de fé. Isso sim tem poder. Foi esse princípio que Jesus estava ensinando nessa passagem. Tem pessoas que passam o dia inteiro declarando coisas ruins. Gente, isso é péssimo. Sabe, você está diante de uma pessoa e ela ali todo o momento, ela reclama, ela declara coisas ruins, rouba a sua energia. É sério. Eu já senti incomodada de estar assim, porque rouba da agonia.
estava trazendo todas aquelas coisas ruins para ela. Tem muita gente que fala assim, tem muita gente que diz assim, que as enfermidades, né, que a enfermidade não tem cura, que herdou a enfermidade da família, misericórdia, que tudo que era ruim da família herdou, misericórdia. No nome de Jesus há poder para quebrar tudo isso. Aí, você sabe o que acontece quando ela fala tudo isso? A enfermidade não vai embora. Não vai. Não é isso? O milagre não acontece. E ela não consegue tomar posse das promessas de Deus na sua vida. As palavras negativas, ela tem o poder de atrair coisas ruins. Da mesma forma que as palavras de fé nos levam a tomar posse da promessa de Deus. Nós devemos exercitar as promessas do Senhor na nossa vida. Devemos exercitar a palavra de Deus na nossa vida. Muitas vezes estamos dispersos, o ser humano fica disperso. Passa e não declara a palavra de Deus sobre aquela situação, sobre aquilo. Nós devemos tomar posse dessa palavra. Nós devemos estar nessa palavra, declarar essa palavra na nossa vida, ainda que tudo seja o contrário. Nós devemos declarar a palavra de Deus na nossa vida, as promessas de Deus na nossa vida, porque é assim que Ele quer. É assim que a sua fé é exercitada. Aleluia. Se você ver a história de Hebreus, dos Hebreus, você vai perceber que eles sabiam qual era a promessa de Deus, qual era a promessa de Deus para a vida deles. Mas alguns não conseguiram entrar porque falaram de forma negativa. Eles disseram que não iria conseguir. E eles não entraram porque não conseguiram. Mas a outra parte que disse que ia entrar, eles tomaram posse da promessa. Glória a Deus. Comece a declarar na sua vida que você vai entrar, que você vai ter aquilo que o Senhor disse que você vai ter. Glória a Deus, Senhor. Glória a Deus, Senhor. Glórias a Ti, Senhor. O terceiro exercício é o exercitando os ouvidos. Mateus 16, 21 ao 23. Mateus 16, 21 ao 23. Desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitos dos anciões e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando de parte, começou a repreendê-lo e disse: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, ele serve de escândalo, porque ele não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Nessa passagem, Pedro andando com Jesus, ouvindo a palavra de Jesus, né, sendo ensinado ali por Jesus, todos os ensinamentos. Ele, mesmo assim, ele falou algo fora do propósito de Deus. Jesus, ele veio para aqui, para que possamos ser salvos. Aleluia. Ele morreria e ressuscitaria por seu lugar.
porque só assim haveria a salvação para todos nós. Glória a Deus, aleluia. Só que nessa hora, quando Jesus falou, só que nessa hora em que Pedro ficou sabendo que Jesus tinha de morrer, ele foi logo dizer: que é isso, Senhor? O Senhor não vai morrer de jeito nenhum. Quando ele diz ali, não é com essas palavras, viu, gente? E Pedro, tomando parte, começou a repreender, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Que é isso, Senhor? O Senhor não vai morrer não, de jeito nenhum. Tem compaixão de ti, tem compaixão de si mesmo. E quando o Senhor ouviu o que Pedro falou, quando o Senhor ouviu Pedro falar, ele repreendeu naquele momento. Ele repreendeu o espírito maligno que estava por detrás daquelas palavras que Pedro estava falando. Jesus, ele não aceitou o que o inimigo falou através da boca de Pedro. Aleluia. E uma das coisas mais importantes que precisamos aprender é fazer discernir o mundo espiritual. Aleluia. Paulo, ele diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados, potestades, dominadores e hostes do mal. Nosso inimigo não são as pessoas, mas o diabo, que podem usá-las e que elas nem percebem que são usadas. É isso? Tudo isso para nos atingir. E muitas vezes ele faz isso através de palavras. O inimigo pode estar falando através da boca de uma pessoa. Pode falar através da boca de uma pessoa para ferir, para machucar, para destruir até. Eu lembro que quando eu trabalhava no shopping, eu estava assim no caixa, limpando as coisas e iniciando o meu dia no caixa. Uma colega estava assim arrumando as meias e tinha uma outra pessoa lá na porta, lá próximo à porta, próximo a gente, me lembra aí o nome, vitrine, próximo à vitrine, na parte de dentro, uma pessoa assim. E ela virou: não fale de mim assim desse jeito não, viu? Eu olhei. Eu estava de cabeça baixa, contando o caixa. Eu não tinha falado, eu não tinha pronunciado uma palavra. A colega que estava mais perto virou para mim e fez. Não entendeu nada, porque eu estava calada. O inimigo, ele pode sussurrar, ele pode dizer no seu ouvido, ele pode lançar palavras no seu pensamento. Pode sim. E eu não tinha falado nada naquele momento. E eu aqui o repreendi. Não repreendi a pessoa, viu, gente? Não falei: repreendi em nome de Jesus. Não fiz isso. Não fiz como Jesus fez ali com Pedro. Mas eu aqui comecei a repreender em nome de Jesus baixinho. Porque o inimigo naquele momento queria discórdia. Naquele momento ele queria confusão. Porque ele é para matar, roubar e destruir. Ele é mentiroso. E nós temos que aprender. Aleluia. Nós temos que aprender a estar com os nossos ouvidos atentos à voz do Senhor. Glória a Deus. Oh, glórias a ti, Senhor. Por isso que o inimigo pode usar uma outra pessoa. No certo, a
pessoa veio e me disse: é assim que você se coloca como crente? Eu quase repreendo, viu? Está repreendido, Satanás, em nome de Jesus. Eu quase repreendo, mas eu respirei, porque ia procurar confusão. Isso a gente tem que ter sabedoria. E aqui eu disse: não é você que vai dizer quem eu sou em Cristo Jesus. Você tem que saber quem você é em Cristo Jesus. Não deixe Satanás te acusar através de ninguém. Você não vai procurar briga com ninguém. Você simplesmente vai saber quem você é. Você não precisa bater boca com ninguém. Você não precisa discutir com ninguém. Mas você precisa saber quem você é. E quando você tiver a oportunidade de servir, está repreendido, mas não para a pessoa ver, viu? Não para a pessoa ver, pelo amor de Deus. Não é confusão. Mas aí nós devemos repreender toda a palavra de maldição que venha contra nós. Nós devemos repreender. Não precisa você estar falando, aqui mesmo você ora. Aleluia. Os tempos são maus. E são muitas afrontas. E nós temos que ser sábios para saber lidar com isso. Mesmo que naquele momento você não faz nada, você saia ao seu caminho, você olha a Deus e creia nas promessas de Deus na sua vida. Não leve culpa do teu coração do que a outra pessoa foi usada. Não fique com raiva dela. Não fique. Mas é porque o inimigo que está usando ela para fazer isso. Então nós devemos tampar os nossos ouvidos para as palavras negativas e rejeitar como Jesus fez. Jesus, ele rejeitou. Ali ele queria impedir o plano de Deus para as nossas vidas hoje. Queria impedir o plano de Deus. Não deixe. Não deixe que o inimigo impeça o plano de Deus na sua vida. Exercite seus olhos, exercite sua boca, exercite os seus ouvidos, exercite o corpo e seja feita para louvar o Senhor, seja feito para louvar o Senhor, seja feito para engrandecer o Senhor. Existe grande depósito de bênçãos dos céus e existem promessas do Senhor para a nossa vida aqui terrena e para a eternidade. Mas nós devemos exercitar o nosso espírito. E o exercício espiritual tem valor. Seu resultado é vida no presente e no futuro. Quando nós exercitamos, nós experimentamos a promessa de Deus aqui na terra, para a família, para negócios, para a finança, para a saúde, para o ministério, para tudo. Enquanto o futuro, quando Jesus voltar. Que Deus abençoe.